Sejam muito bem-vindos a mais um Hermicast. Para você que não me conhece ainda, eu sou o Lucas. Hoje eu estou com um intimidado muito especial. Como eu falei, os primeiros não são convidados, são intimidados. Não é isso aí, doutor? Muito obrigado pelo critério. Hoje eu estou com o doutor Milton de Souza Júnior. Acertei? Acertou. Mais conhecido como Mirtão, no meu caso, né? Acho que para todo mundo. Bem, já que você toca no assunto, é assim. Eu fui jogador de basquete. E o esporte permite você ser muito visualizado, conhecido, vamos assim dizer. E o que acaba acontecendo? Bem ou mal, você vai ganhar um apelido. Então é Milton. E, logicamente, por um tempo eu fui atleta e depois eu me tornei da área de saúde. Depois a gente se torna o dentista, né? Em alguns momentos introduz-se o doutor, mas você acaba, né, não merecendo esse título, uma vez que eu não tenho doutorado, mas seguindo adiante. O Milton talvez seja muito mais conhecido na cidade de Campinas do que o Dr. Milton. Doutor, fala brevemente, que nós vamos passar um recadinho, mas fala brevemente qual a sua profissão, o que você faz para viver? O que eu faço para viver? É básico. Além de tomar vinho. Assim, esses são um dos prazeres da vida, né? A gente começou um pouco mais tardiamente. Mas o que a gente faz para viver? Eu sou ortodontista, eu exerço exclusivamente a ortodontia. Eu exerço exclusivamente a ortodontia há 33 anos. Legal. Já passei por 3 remodelações completas de modelos ortodônticos e estou presenciando o 4º. E basicamente é daí que a gente consegue tirar, vamos dizer, o leite das crianças. Algumas pessoas dizem o uísque das crianças, né? Mas eu diria que é o leite das crianças. Então essa é a praia onde a gente atua. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre ortodontia, um tema super legal. Milton é meu dentista também. Vou falar da minha experiência com ele. Eu vou atropelar ele e vou falar, eu sou ortodontista dele. Ele falou que eu sou dentista dele. Tá certo, tem necessidade. A conversa, o nosso Hermicast na íntegra está nos principais meios digitais aí, né? Plataformas digitais, que é o Spotify, o Apple Podcast, Google Podcast, o Deezer, está na íntegra a nossa conversa, nosso bate-papo. No YouTube também está na íntegra, mas para você que tem um pouco de preguiça de ver vídeos muito longos, ficar horas vendo aí a nossa conversa, a gente também separa por cortes vários vídeos, você pode acompanhar. Toda semana tem um convidado diferente, com vários assuntos interessantes da parte de empreendedorismo, cargos de confiança, ou pessoas interessantes para a gente colocar aqui para vocês. O principal motivo do Hermicast, nosso podcast, está no primeiro vídeo. Se você não viu, vai lá, é com o Diego da Ideologia, super legal, sobre marketing digital. O segundo convidado foi o Lu, um empresário legal aqui da nossa região de Campinas, um cara super gente boa e com uma vivência muito legal no meio de confecção. E agora estamos com o Dr. Milton. Os links do consultório dele, Instagram, site, o que mais ele tiver, vai estar aí na descrição. Pode acompanhar ele também. Se quiser ligar, pode ligar também, doutor? Falar com a Marie. Exatamente. Eu acho que pode ligar. Segundo a Marie, né? Porque a Marie, né, eu acabei de... Marie é a minha assessora técnica há 10 anos já. Mas, considerando aí a minha qualificação digital comparada à sua, a minha engatinha. Então, eu não sou muito forte nas mídias sociais, eu me arrisco, às vezes eu fico preocupado se eu não estou dando tiro no pé, mas informações um pouco mais precisas, eu ainda sou da época do telefone. Então pode ligar, tem os contatos dele aí certinho. Produção, esqueci algum recado, produção? Deixa eu fazer uma consideração. Parâmetros que vocês podem ter a meu respeito, já que nós estamos envolvendo mídia social, eu considero o meu relacionamento com os meus pacientes, tanto é que eu estou aqui hoje. Se precisar, pode falar com a gente. E no Instagram eu apresento um variado grupo de pessoas que confiam em mim e lá estão. Principalmente
um determinado grupo que deixa os filhos nas minhas mãos. Legal. Então, que é um dos seus públicos aí de maior alcance. Eu tenho vários nichos, né? Eu tenho, né? Bem ou mal, quando eu comecei eu não sabia disso, mas bem ou mal eu desenhei um modelo de serviço. E aí a gente, ficou bem ou mal, também nicho. Atinge um nicho. Fica mais fácil de trabalhar. A produção acabou de lembrar que está faltando falar do site da Hermitex, está aqui no fundo, www.hermitex.com.br. Legal que lá tem todos os nossos modelos da parte pronta entrega, a gente explica como é que funciona. E o mais legal é que se você tem interesse pelos modelos da pronta entrega, o próprio site já faz a cotação de imediato para você. É só colocar as peças que você quer, como se fosse um carrinho, clicar lá em cima em meu orçamento e na mesma hora você tem acesso aos preços dos nossos produtos, sem ter que colocar nenhuma informação, nome, nada, endereço, é só você preencher o que você quer de produtos mesmo. E se gostar do preço, quiser mais informações, é só preencher e enviar para a gente, que a gente entra em contato em até um dia útil. No dia seguinte a gente está ligando para vocês aí, mandando e-mail, WhatsApp, como vocês preferirem. Agora tá certo, produção? Faltou nada? É isso aí. Mirtão, diga. E o vinho, tá bom? Cara, eu particularmente aproveito esse produto e eu gosto. A gente tem que considerar que hoje é uma terça-feira, né? Não é lá uma data super especial, não é seu aniversário nem meu aniversário. E você foi gentil em me convidar e servir. E eu sou da moda antiga, né? Cavalo dado não se olha os dentes, certo? Mas você falou que começou mais tardiamente. Você começou a tomar vinho com quantos anos, assim, mais regularmente? Uns 40. E o que foi o start, assim, para você começar a se interessar novamente? Dos 25 até os 40, eu até ia nas prateleiras de supermercado, mas nós só tínhamos vinhos nacionais. Nós temos a ver com o problema de globalização e de Mercosul. E aí, então, a qualidade do que a gente tinha era ruim. E eu me lembro que o nosso melhor vinho era um chamado Marcos James. Tem até hoje, né? Pode falar da marca? Pode. Desculpa, mas esse era um dos melhores que nós tínhamos. Mas ainda assim, o padrãozinho dele, quando comparado aos de hoje, e também nós temos que ter a concorrência que ele tinha, talvez não o forçasse, né, a ter uma qualidade melhor. Talvez hoje ele seja bem melhor do que já teve. Então, a partir dos 40, eu comecei começou a ter acesso, né? Então, sim, foi acesso. E aí, eu também tinha amigos que começaram a gostar, e aí você compra, você conhece, você experimenta. Vai pegando prática, o paladar vai aguçando. Esse é um dos detalhes, talvez terríveis do vinho, né? Eu tenho um amigo que diz que se acostumar com coisa boa é fácil. Isso em várias vertentes. Não, né? Isso aí é um lema. É um lema. Mas a gente brinca, eu sei que você toma regularmente, mas nada em excesso. Tudo em excesso faz mal. Sim. Né? Não. Aprecia. Vinho é para você sentir paladar. Alguns gostam de falar em harmonizar com alguma coisa. Eu, basicamente, gosto simplesmente da cor dele, o pessoal fala de lágrimas, essas coisas. Aroma? Então, o aroma eu percebo, mas eu não tenho conhecimento para fazer distinção. Porque tem pessoas que falam, nossa, isso é madeirado com uma cereja do norte, com não sei o quê. Tem gente que consegue entender. Mas isso aí eu acho que deve ter um pouquinho a ver com o tempo de, vamos dizer assim, de carvalho, que costumeiramente alguns vinhos têm. Entendi. Alguns, nem todos. Entendi. E você continua jogando basquete? Basquete foi talvez a minha maior paixão. Odontologia é amor, basquete foi paixão. Paixão é muito intenso, amor não, amor é um pouco mais equilibrado. Basquete eu não consigo mais. Não consegue? E tem vontade? Esse é o problema. Vontade você tem e muita. Porque o cérebro não envelhece, né? Não. O cérebro, se eu chegar numa quadra, eu sei que eu vou me machucar. Porque se uma bola vier
mais ou menos para mim, eu irei até ela inteiro. Mas inteiro com um monte de recalchutagem. Então, não sei se seria esse o melhor caminho. Eu optei hoje por não mais nem brincar. Eu não recebi, diferente da maioria das pessoas, que falando de esporte, as pessoas acabam, eu vou falar, 90%, 95% das pessoas se introduzem ao esporte por lazer. Eu, quando me introduzi no esporte, eu não sabia onde eu estava indo, mas por acaso era uma estrutura cuja finalidade era alta performance. E eu fui apresentado para o esporte dessa maneira. Então, para mim, esporte não é lazer. Esporte é um campo de batalha. Você está de acordo com a sua formação, né? Você está ali para vencer. Conta, você tinha um estereótipo físico X, não sei se naquela época já, e aí alguém vai falar com seu pai sobre o basquete? Não foi uma coisa assim? Você não. Ah, você quer saber a história um pouquinho do basquete? Isso. Ah, essa história, inclusive, tem no Facebook, e eu vou quase que retratar ela. Depois você também, no Facebook do próprio consultório? Não, o Facebook meu. Ah, tá. Mas se você depois me ensinar como transcrever a gente transfere para o consultório... E vamos deixar aqui o vídeo agora também. Não. Daí a gente pode passar no seu YouTube depois, Maravilha. no seu Facebook, o vídeo. É assim, eu não sei fazer essas coisas, essas operações técnicas. Deixa com a gente. Mas em resumo é assim, ó. Vou contar rapidamente a trajetória da minha vida, mas assim, desde o começo. Não, conta à vontade, não precisa ser rápido. Eu nasci com 65 centímetros. Nossa Senhora! Eu nasci com 5,5 kg e eu sofri bullying dentro da própria maternidade. Porque, segundo relato, um médico falou, esqueceram lá eu esqueci o nome lá onde a criançada fica... No berçário. É berçário, berçário, exatamente. Né? Esqueceram lá no berçário uma criatura faz 3 meses. E era eu que estava lá. Então esse foi meu primeiro bullying. Só para uma comparação, meu filho nasceu com 54 centímetros e já foi considerado um negócio enorme. O meu também. E você foi com 65. Nossa Senhora. Exato. E aí então, eu nasci desse tamanho. Curiosidades, com 9 anos eu tinha 1,65 m, eu era gigante. Nossa Senhora. E eu sempre, pelo fato de ser alto, eu era desengonçado. Então eu sempre era um ponto de referência pejorativo. O grandão bobo lá. E eu cresci desse jeito. E eu achava muito estranho, porque eu não me enquadrava em nenhum modelo de mundo. E um belo dia, eu já tinha 12 anos, eu tinha 1,82 m. Tinha tentado algumas atividades físicas? Sim. Eu já tinha meu pai, Eu nasci em Campinas e meu pai achava que eu tinha que jogar futebol. E jogar futebol para mim era como torcer o pé, porque aquela grama irregular do campo de futebol e a minha pisada com aquelas pernas enormes e longas acabavam deixando eu desequilibrado. Tentei também natação, eu parecia uma rocha. E um professor de educação física acreditava que eu pudesse ser um Michael Phelps, mas na época não existia um Michael Phelps. Só você não acreditou. E também acharam que eu poderia lutar judô, mas também não deu certo. Então, em algum momento, eu tinha novamente 12 anos, fui a um churrasco de clube, aniversário de clube, e um senhor chegou para mim e falou assim, cadê seu pai? Pela história que eu já descrevi, eu falei assim, eu não fiz nada. Ele falou, não, eu sei que você não fez nada, mas eu tô achando que você é grande, talvez você possa jogar basquete, quantos anos você tem? E aí eu descrevi para ele e apresentei meu pai a ele. Ele já conhecia meu pai, porque era do clube. Ele perguntou, vamos levar um menino para treinar? Aí meu pai comentou dos 3 momentos esportivos mal sucedidos. Mas você não tinha tido contato com o basquete ainda? Nada. É que antigamente na escola, desde cedo, a gente tinha contato com vários tipos de esporte, né? Na minha geração.
Na mas sua a sua não tinha... geração é outra. Não tinha tido nada de contato. Mas tinha ouvido falar, não tinha nenhum interesse, zero conhecimento. Eu acho que não existia nenhuma tabela de basquete no espaço da escola que eu tinha. Tá. Tanto é que quando o cara falou assim, vamos jogar basquete, eu olhei para ele assim, ele falou assim, é aquele negócio de jogar bola no buraco, assim, mais para cima. Eu falei, E aí meu pai ameaçou querer não me levar. Mas como eu tive sorte, e às vezes eu até comento na outra gravação de que Deus manda anjos, né, na forma humana, esse aí deve ter sido um deles. E o cara insistiu e ele perguntou para mim se eu gostaria de ir, eu falei que sim. E meu pai se comprometeu a me levar e no dia eu fui. Não sei se quem está ouvindo conheceu Quichute. Quichute era uma chuteira de borracha da Alpargatas. E eu calcei meu quichute para ir fazer o meu primeiro treino de basquete. Que legal. Quando eu cheguei na quadra e fui apresentado ao técnico, curiosamente, esse cara... Não era o mesmo cara que falou com seu pai no churrasco? Não, o técnico? Não. O cara do churrasco era um diretor do clube, daquele outro clube. Tá. Se puder falar o nome, eu falo. Pode falar. Era do Regatas. Legal. E o clube onde eu estava era do Banco do Brasil. ABB. Exatamente. A ABB, né? Exatamente. E a história caminhou desse jeito. Cheguei de Quichute lá e uma das coisas que me chamou a atenção é que o cara não perguntou o meu nome, ele perguntou em que ano que eu nasci. Ele queria saber se eu me enquadraria ou não nos projetos dele. E aí eu comecei a jogar basquete. Você chegou lá, a turma era parecida com você? Você se sentiu um pouco mais normal ou não? Também era diferente ali? Não, pela primeira vez eu comecei a achar que o planeta ao qual eu pertencia era aquele. Porque embora naquele momento eu fosse o maior, logo atrás de mim em relação à altura havia outros de 5, 10 centímetros menor que eu. Muito diferente do público que eu tinha na escola. Né? Você já sentiu um pouco mais à vontade, só pelo pessoal lá? Então, nesse primeiro momento não, porque para mim era uma novidade e pelo meu histórico pregresso de bullying, eu estava meio apavorado. Talvez eu acho que eu descreveria dessa maneira. Aí, como eu era uma figura alta e aonde o acaso me colocou, tinha essa estrutura muito bem preparada para alta performance. Regatas tinha investimentos naquela época no basquete, né? Sim, tinha bastante. O que aconteceu? Eu recebi assessoria acima da média do que o time recebia para que eu pudesse alcançar o ritmo do time, porque eu não sabia o que era uma bola, não sabia o que era uma linha de basquete, eu não sabia nada. E nesse exato momento houve uma ciumeira por parte da equipe e quase que eu não consegui jogar bola. Poxa, em algum momento, eles não colaboravam, né? Não, eles continuaram fazendo bullying comigo. Coisa que eu já estava acostumado. Mas naquele momento, sem querer, eu consegui ter uma clareza. Eu cheguei até o técnico e falei assim, olha, eu vou largar o basquete porque todo mundo vem aqui, some com o meu tênis, some com a minha mochila, some com a minha toalha e eu não quero passar por isso. Aí, esse cara muito, vamos dizer assim, muito experiente ou muito atento a tudo, chegou e fez uma reunião, falou assim, gente, vamos fazer um bate-papo aqui. Tá vendo esse cara? Esse cara vai jogar basquete. A pergunta que eu quero fazer para vocês é, onde? Ele vai jogar aqui, junto com vocês, lutando para ajudar vocês, ou ele vai jogar no outro time, onde vocês vão ter que lutar muito para conseguir neutralizar ele? A resposta é vocês que dão. E olha que sacada dele. Porque se continuar desse jeito, ele vai sair daqui e o time do lado de lá vai chamar. E nesse exato momento, todo mundo falou, epa, é pior um grandão do meu lado do que um grandão contra mim. E aí então o time resolveu me aceitar e aí sim, aí eu comecei a me sentir parte de um grupo e aí eu também comecei a me sentir bem, porque os outros eram grandes e naquele momento começou um processo que foi o inverso do que eu sofria de bullying, porque o meu planeta eu encontrei
E aonde a altura era um problema, lá era uma solução. Era um diferencial. Exato, mas diferencial altamente positivo. Então juntou o meu bem-estar e a minha característica física e eu prosperei. Desde o início você sentiu que era a sua praia? Assim, de passar dessa primeira dificuldade da aceitação? Eu acho que sim, porque eu me lembro que eu comecei aos 12, aos 15 anos eu peguei minha primeira seleção. Então, para você conseguir, em 3 anos, chegar numa seleção, você tem que se dedicar. Quando eu tinha 15 anos, eu treinava em média 6 horas por dia. Nossa Senhora. Mas eu queria fazer isso. Eu treinava com a minha equipe e treinava com as 2 acima de mim. Nossa, 2 níveis acima? O meu nível, o a seguir e o outro. Para que eu pudesse ter 6 horas de treino. Você emendava, ganhava experiência de jogo? Eu ganhava tempo de quadra, eu acho que é aquele negócio, o que é treinar? Treinar é repetir. Repetir, ele invade a sua percepção sensorial de espaço e permite você, por exemplo, de olho fechado, conseguir acertar um arremesso. São coisas... o excesso de repetição... Tem gente que fala em memória muscular. Então, eu não sei se memória muscular seria isso. Tem gente que fala em memória... eu já ouvi essa expressão atualmente, mas eu não sei. Tem um vídeo muito famoso do Michael Jordan, que ele tem aquela provocação de quadra, aquela coisa toda, né? Em que ele vai bater um tiro livre direto, que fala, um arremesso, né? Lance livre? Lance livre, né? Isso é coisa de futebol, confunde tudo. Um lance livre, aí ele chama o adversário e fala assim, presta atenção, essa é pra você, fecha o olho e pá! Acerta direto, né? Então é o que você falou. E eu vou fazer uma colocação, porque eu nunca tive oportunidade de fazer isso. Se você estudar... deixa eu lembrar do nome. Inteligência emocional, você vai ver que atletas de ponta, eles conseguem entrar numa frequência que se chama fluxo. Outro dia eu fui ler e é exatamente esse o nome. O cara, quando entra em fluxo, ele, assim, para você conseguir entender, é quase quando ele muda de dimensão. Ele entra numa sintonia diferente. Exatamente. Todo mundo, os segundos para aquele grupo, exceto ele, passam naquele intervalo de tempo, para ele passa muito mais devagar. Então, do tipo, em alguma cena, já que você citou o Jordan, você vê o cara às vezes arremessar, ele cai no chão, vira de costas e faz assim para a câmera, e atrás dele a bola ainda não caiu. Você tem uma capacidade sensorial de prever o que está acontecendo, o que vai acontecer. O fluxo é um negócio assim, eu tive acho que somente 2 vezes na minha carreira fluxo. Então é que você lembra, hein? Sim, o fluxo é uma coisa muito interessante. É uma sensação assim de mudar de plano espacial. De dimensão. Eu vou falar para você, olha, eu bebo vinho e às vezes você chega e sente a satisfação do efeito do álcool, não tem nada a ver. É muito diferente o fluxo. O fluxo você está com todos os seus sentidos muito aflorados, mas você está no controle. E você lembra que momento aconteceram esses 2 fluxos? Foram diferentes, próximos? Assim... Quando você já estava num alto nível? Sim, sempre em alto nível. Basicamente, os 2 momentos de fluxo na minha vida aconteceram enquanto eu ainda estava no Regatas. E eu estive no Regatas dos 12 aos 16 anos. Então foi... E um dos momentos eu não estava representando o Regatas, eu estava representando o meu colégio, que no passado tinha muitos campeonatos colegiais de basquete. Era muito intercolegiais, legal. Né? Entre as escolas, né? Inclusive em âmbito estadual. Não sabia tudo isso. Achei que era mais municipal. Aí também tinha menos escolas também. Então, né? Eu não sei, eu acho que as pessoas envolvidas no... Eu acho que eu vou fazer uma correção aqui. É assim, na época que eu joguei basquete, eu tive a sorte do basquete ser o 2º esporte do Brasil. Hoje,
eu acho que deve ser o vôlei. E o terceiro, não sei se é o futebol de salão, mas não é o basquete. O basquete talvez deva ser o quinto ou sexto esporte. Então, assim, não é mais aquela referência. Então, por esse motivo, se gostava muito de basquete. Falava-se pouco de vôlei, pouco de futebol de salão. Então, talvez esteja aí a ideia. Dos 12 aos 16, regatas. Primeira seleção, repete pra gente? Aos 15. Aos 15. Depois aos 17. Depois aos 17. E depois dos regatas? Depois do regatas, eu tive um atritozinho no clube, aí eu parei 6 meses de jogar, aí eu fui pedir, vamos dizer assim, arrego, talvez seja a palavra, ao tênis, e havia uma rivalidade muito grande entre os dois clubes, tanto é que eu fui assim meio esnobado no tênis. Mas o fato de eu ser jovem e já ter tido uma experiência positiva, né, e de alta performance, eles me aceitaram e eu fiquei no tênis por uns 2 anos. Dos 12 até o final do período no tênis, que foi do tênis, que foi o segundo clube, sim. Né? Que você considera como benefício que o basquete fez para a sua vida atualmente, assim, ou para o resto da vida, digamos assim? O que eu penso no esporte? O que ele trouxe para você, né? Então, assim, o esporte Você falou da guerra no começo da conversa? Não, então. Mas também eu fui preparado. Não, é assim. Você é preparado para uma batalha onde você quer vencer. Então, se você quer vencer, você tem que ter perseverança. Sempre. Na vida, é isso que vale. Se você não desiste, você chega lá. E se você tiver disciplina, talvez você chegue mais cedo. Então eu acho que o esporte é isso. No vídeo que eu fiz há uns 4 anos atrás, aí que eu comentei, eu enxergo que é assim. Como você vai ter uma longevidade curta comparado ao seu ciclo de vida no esporte. Em alto nível, né? Exato. Talvez você consiga chegar bem até os seus 35 anos. Dificilmente você vai ter alta performance após isso. Eu acho que você tem que usar o esporte como um trampolim. Uma ferramenta que te auxilia a galgar alguma coisa. E é isso eu acho que fica de sugestão para os jovens aí. É muito legal alguns que conseguem fazer do esporte a sua profissão. Eu tive um paciente que ele conseguiu. Eu sei quem que é. Futebol? De futebol, exatamente. Esse paciente ele conseguiu. O pai dele conversou comigo numa época, perguntou o que eu achava, porque é uma família elitizada, ficava na dúvida entre estudar. Mas ele é famoso. Não vou falar o nome dele, mas ele é famoso por ser culto. Exatamente. Muito culto, Sim. Artista. Sim. Foi um belo jogador. Sim. Jogou muito bem. Sim. Exato. Assim, ele tinha... Foi seu paciente, então. Sim. E nesse meio tempo, o pai dele conversou porque você tinha essa experiência, acho que ele Então, sabia. o pai dele teve a oportunidade de acompanhar minha trajetória no esporte. Por isso. Porque sabia da sua vivência. Exato. E aí ele veio me perguntar o que eu achava. Porque para você viver do esporte, você tem que abrir mão de tudo. E aí quando eu respondi a ele o que eu achava, eu acabei fazendo 2 ou 3 questões, perguntas a ele. Porque dependendo da resposta, ele já está respondendo a ele mesmo as dúvidas que ele tinha. Só precisava enxergar. Exato. Porque às vezes você vê, mas não enxerga. Mas ele teve essa possibilidade. Agora você foi até o profissional, daí como é que começou esse momento da ortodontia? Porque... Não foi da ortodontia. Também está lá no meu outro vídeo. Porque assim. você começou, né, desde cedo, se destacou, aí resolveu os problemas de bullying, ou confiança, desenvolvimento físico, maturidade, aqueles monte de benefícios. Eu falo isso porque eu também fiz esporte quase em alto nível. Eu sou taekwondista, aliás, mestre Tilico, se um dia você estiver vendo, você vai vir aqui também, está intimado. Eu intimo todo mundo aqui nesses vídeos, viu? Ótimo.
O mestre Tilico, a pessoa também famosa aqui da região, e eu fiz durante 10 anos taekwondo. Eu nunca tive ambição de ser profissional, nada, mas sempre gostei também de estar em alto nível no que eu fazia. Mas você teve a possibilidade, foi profissional também, né? Então, é assim, se você voltar na história, foi um acaso. Mas por acaso, eu caí num grupo de alta performance. E na hora que você chega e atinge um nível de seleção, a visibilidade que você adquire é grande. Então, aos 15 anos, eu fui assediado economicamente para jogar em N lugares de São Paulo. Tinha e aí, então, eu conversei com a minha mãe falou assim, não, meu filho, você é uma criança, você é estudante, dá um jeito de ficar por aqui. E aí eu fui no Regatas e falei, olha, eu tenho esses tipos de oferta, eu gostaria de alguma contra-oferta. E aí começaram a me pagar. Entendi. Então já ficou uma coisa profissional desde cedo. Exato. Assim, era a melhor coisa do mundo. Quando você faz um negócio que você ama e ainda recebe. Remuneração. Né? Sem precisar ficar pedindo. E então, é daí quando você está aos 17... Então, desde essa época é profissional já. Está tendo remuneração, então, assim, né? Apesar de... Se você usar o termo... se você for usar o termo profissional, se eu não estou enganado, o único esporte no Brasil profissional é o futebol. Que aí ele tem que seguir CLT. Os demais, o termo profissional acaba se enquadrando em ajuda de custo. Entendi. Tá, mas era remunerado. Era uma profissão. Uma profissão. Então, é assim, depende da cabeça. Esse assunto é bem interessante. Eu vou fazer uma colocação. Meu pai não nasceu em Campinas. Meu pai veio para Campinas porque ele queria que os filhos estudassem. Por acaso eu comecei a jogar basquete. Por acaso eu comecei a me dar bem no basquete. Por acaso eu comecei a acabar com os planos dele, na visão dele. É verdade. E aí então ele se posicionou e falou, meu filho, em casa, estudante, jogador não. E aí então, naquela época eu aceitei o modelo do meu pai. Você foi tocando as duas coisas, né? Então, exatamente. O que aconteceu? Assim... Modestamente, sem modéstia, que é complicado, né? Você chegar e tocar nesse ponto. Quando eu tinha 18 anos, eu conseguia jogar quase que de igual para igual com jogadores de 25 a 30 anos que estavam na seleção brasileira, quando eu tinha 18 anos. E aí, talvez, isso é uma suspeita. Se talvez eu tivesse insistido e cevado, vamos assim dizer, mais, talvez eu pudesse ainda ter galgado mais degraus. Mas eu não sei se isso aconteceria, porque existem diversos fatores. Mas, naquele ponto, o que acontecia? Eu suspeito que eu era interessante, mesmo que eu não evoluísse mais. E aí, quando eu comecei a estudar, eu aceitei a condição de não evolução no esporte. Entendi. Mas ainda assim eu me mantive competitivo por vários anos. Tanto é que eu consegui me formar jogando e a seguir mais 2 anos eu ainda joguei basquete após formado. Só então eu cheguei à conclusão, eu quebrei o braço jogando. Ah, não sabia. Eu quebrei um braço jogando e nesse momento eu falei assim, nossa, odontologia e basquete acho que não vai dar. Eu sempre gostei de jogar bola. Nunca fui excepcional, mas sempre gostei, sempre joguei. E eu parei de jogar, apesar que eu tô com 32, eu não jogo mais futebol porque eu também fiquei traumatizado. Eu não tava ainda passando com você, se eu não me engano. Eu quebrei um osso da mão direita, ele chama escafoide, se eu não estou errado, que tem pouca irrigação. Então a cicatrização é muito complicada. Então eu corri risco de ter que fazer cirurgia de enxerto, não precisei, só que eu fiquei imobilizado muito tempo. Naquela época ainda se assinava cheques, muitos documentos também, então eu não conseguia assinar cheque, não conseguia assinar documentos, não conseguia amarrar o sapato, não conseguia dirigir. Fiquei 2, 3 meses assim. Já tinha, sei lá, 26, 27 anos. Aí, e sabe o que é interessante? Você ia andando com o braço engessado nos lugares, e as pessoas perguntavam assim, nossa, o que aconteceu? Falei, jogando bola, caí, me machuquei e tal.
Puta, que coisa, né? Um amigo meu teve traumatismo craniano jogando bola. Um amigo meu teve fratura exposta. Um amigo meu rompeu o ligamento com 6 meses. Eu falei, gente, não dá pra mim mais, porque tem uma certa fase da nossa vida, que é que nem eu falei, 25, 26 anos, que o risco não vale a pena. E aí eu tive que sair dessa, fiquei traumatizado, falei, gente, bola, e nunca mais joguei bola, e sinto muita falta. Mas o risco que eu corro jogando, eu achei melhor deixar de lado mesmo, porque até de final de semana é complicado, né? Sabe como é que é. E você, com essa já com a profissão encaminhada de odonto mais basquete, realmente quebrar o braço, você ficou parado, né? Então, nesse momento eu descobri isso. Você viu que não ia dar certo. Não ia dar certo, porque eu falei assim, não, eu não posso, porque na medida que o tempo passa, que a sua idade avança, queira ou não, a sua responsabilidade aumenta. Você se envolve com outras pessoas que esperam algo de você. E esse algo tem o que e quando. E aí você, no quando não está lá presente, complica. Então, na cronologia do nosso bate-papo, você já está com 24, 25 anos, quando você para o basquete, é isso? 26 anos. 26 anos. 25 anos, você está melhor do que eu, porque também eu casei na virada de 25 para 26, exatamente. Doutora Cris, beijão. Tá aqui comigo mesmo, tá? Ele já falou que é terça-feira, então não é sábado, tá tudo certinho. O que ele combinou tá cumprido, viu? Essa eu gostei. Mas... E então agora vamos ter que dar uma voltinha para falar da odonto. Vamos lá. Falamos bastante do basquete e a odonto você iniciou lá com 18 anos, mais ou menos. Exatamente, eu entrei na faculdade aos 18 anos. Eu sou de janeiro, eu fiz 18 e em fevereiro eu estava tendo meu primeiro dia de aula. Tá. Como é que foi essa trajetória? Como é que você... De odonto? Como é que você escolheu a sua especialidade? Passou por outras antes de escolher essa? De novo, eu vou reportar Papai do Céu, anjo e seres humanos incorporados na forma de anjo. A ortodontia na minha vida foi semelhante ao basquete, foi ao acaso também. Eu fazia odonto, eu precisei usar aparelho, eu procurei o ortodontista que havia tratado a minha irmã e comecei o tratamento. Esse ortodontista tinha um filho, eu digo tinha porque esse profissional hoje é falecido, tinha um filho e ele teve um atrito com o filho dele e não conseguiu se entender. Ele ficou muito abalado e... Que ano foi isso? Em 85. 35 anos atrás. 85. Estou para te dizer que eu não sei se 85 ou 84, mas eu diria, vamos dizer 85. Vamos dizer 85. E ele não conseguiu se reaproximar do filho, que eu acho uma pena. E ele ficou, na minha opinião, arrasado. E isso eu pude observar no transcorrer dos atendimentos. E eu não sei porquê, eu acho que ele uma hora olhou para mim e falou assim, você não faz odonto? Eu falei assim, faço. Eu era o cliente dele, estava de boca aberta, faço. Ele falou assim, você não quer vir fazer estágio aqui? Eu cheguei para ele e falei assim, não sei, vou perguntar para minha mãe. Aí eu fui perguntar para minha mãe, falei assim, mãe, sabe o velho lá que trata a minha boca? O cara chamou para fazer estágio lá. Ah, vai, meu filho, ele é gente boa. E eu falei, eu vou aceitar. E aí eu aceitei. E aí então, em alguns períodos da semana, eu tinha janelas na faculdade. E era nesses períodos que eu estava lá. E comecei a gostar daquele negócio que no passado a ortodontia era arame e alicate. E era muito artesanal. Muito artesanal. E eu tinha aquela mão grossa de jogar basquete, mexer com fio e alicate, para mim me pareceu uma coisa interessante. Legal. Mas eu comecei a observar a natureza do procedimento. Eu sou meio grande, minha mão é meio grande e
uma grande parte do procedimento ortodôntico você faz fora da boca. E isso começou a me chamar a atenção. Eu falei, olha que interessante, isso aqui pode ser legal para mim. E aí eu comecei a gostar da coisa, porque estava facilitando a minha vida, eu tinha facilidade. E nos períodos de férias eu passava o tempo todo lá. Aí, numa época, eu estou para te dizer que deve ter sido em 85, talvez no mês de julho de 85. Em julho de 85, esse profissional resolveu pescar. Ele desmarcou os pacientes. Eu falei, puxa vida, né? Nas minhas férias esse cara faz isso, né? Agora que eu posso ficar aqui, o cara tira férias também. Aí ficou uma semana pescando. Quando ele voltou, ele quase arrancou a mão fora com faca de sei lá o que ele estava aprontando com o peixe lá. Peixeira? É. E chegou para a secretária dele e falou assim, desmarca todo mundo. Aí eu falei, putz, grilo. O cara tá louco? Não, falei, pô, quando eu posso, o cara não aparece. Quando ele volta, ele desmarca todo mundo, vai acabar com a minha possibilidade. E aí, então, eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu me sentia meio neto dele, porque ele era velho, era novo, e eu tô para te dizer que a relação era muito, vamos dizer assim, muito positiva. E ele era brincalhão, e eu me sentia em casa, e eu chamava ele de velho. Eu falei, velho, fazer o que você faz aí, meu, tiro de letra. Aí ele olhou para mim e falou assim, o que você tira de letra? Eu falei, atendo seus pacientes com a mão nas costas. Se você com uma não consegue, eu sem nenhuma eu faço o que você faz. Olha, foi ousado. Aí eu era ousado, o esporte permitia isso, sabe? O esporte, ele te dá essa segurança, cara. Se você pratica esporte e você, vamos dizer assim, é de alta performance... Autoconfiança. Você vai ter uma autoconfiança muito grande. Mas voltando ao assunto aí do velho. Eu falei, eu faço isso. Aí ele chegou para a secretária dele e falou assim, então não desmarca, vamos ver o que esse moleque faz. E aí, naquele primeiro atendimento pós-corte, eu troquei de posição com ele. Você não era formado ainda? Não, eu era estágio. Estágio, exatamente. Eu estava de férias da faculdade. Eu estava no meu terceiro ano, na metade do meu terceiro ano. Eu já tinha uma certa noção do que era dente nesse momento. Eu não tinha uma plena noção ainda do que era dente. Mas eu entendia muito de alicate e de arame. E aí então ele falava assim, o que você quer fazer aqui, velho? Ele falava, eu quero fazer isso. Aí eu fazia, punha lá, punha. Aí o velho olhava assim, fazia aquela cara assim meio, e falava assim, filha da mãe, o moleque... Consegue mesmo. Não, o moleque é garganta, mas ele... Ele tá correspondendo. Ele fala e faz. E eu atendi os 10, 12 dias de recuperação dele, que eu estava de férias. Ele não precisou deixar de atender nenhum paciente. E ele te acompanhou em todos os atendimentos. Exatamente. Ele era a cabeça e os olhos, Você era o robô dele. Exato, eu era as mãos. E ele tirou as conclusões dele. Quando eu me formei, no primeiro dia que eu me formei, ele chegou para mim e falou assim, eu quero que você fique aqui, eu quero que você trabalhe comigo, eu só faço uma exigência. Que você não exerça a odontologia, só a ortodontia. Era comum exercer mais de uma coisa? Mais de uma função? Eu me formei dentista. Sim, mas era comum você fazer orto e uma limpeza? Não era tão comum, porque no passado, tudo é cíclico, tá? No início, a odontologia, ela atendia as diversas especialidades, aí começaram a achar que você deveria conhecer de pouca coisa muito, que aí são as especialidades. Aí, como inicialmente, mercadologicamente falando, o número de profissionais que preenchiam esse nicho era pequeno, o cara conseguia só fazer isso, então naturalmente ele largava a odontologia e ia para isso. Entendi. Só que esse processo aconteceu no dia que eu me formei.
Entendi. E aí quando ele falou isso para mim, eu falei assim, tem que conversar com a minha mãe de novo. E aí eu fui lá conversar com a minha mãe, ela falou, meu filho, você não falou que a sua mão é grande, que não sei o quê, o cara te oferecendo um emprego no primeiro dia de formado, pega. Eu falei, então tá bom. Voltei lá e falei, ó. Aceitou. Vamos lá. E aí sua mãe deu... Permitiu, deu um empurrãozinho. E aí eu comecei a trabalhar com o velho. Tá. Aí eu ia todos os dias, ficava o dia inteiro lá. Os pacientes começaram a se acostumar comigo. Eu comecei a atender um certo número deles. Conta só um pouquinho, desculpa te interromper, conta para quem é formado, tá vendo nosso vídeo, né, tá pensando em entrar para orto ou qualquer outra especialidade, só por curiosidade, como que era o ambiente, o mercado? Como era ou como é? Não, como era, quando você se formou. Conta como que era assim, o dia a dia, que tipo de aparelhos que existiam naquela época, qual era o interesse das pessoas em arrumar os dentes, que hoje é uma coisa que todo mundo quer, arrumar dente, ter um bom sorriso. Qual era a sua percepção assim, de volume daquela época? Porque isso aí é 1987, 6? Eu me formei em dezembro de 86. Então vamos lá. É assim. A gente pode falar que essa é a primeira fase da sua experiência. Sim. Você falou que você está entrando na quarta agora, né? Mais ou menos assim, digamos. A quarta geração de modelo ortodôntico. Tá, você está na primeira quando você se formou. Exatamente. Como que era? Então, assim, quando eu digo geração, eu digo de recurso tecnológico para poder agir. Tá? Então, é disso que eu falo. Com relação ao mercado, é diferente um pouco, porque ele é uma onda, ele vai se deslocando sem grandes rampas, né? Não tem uma linha reta que divide um momento do outro. O que eu acho daquela época? Primeiro, que eu era um moleque. Eu me formei com 22 anos, eu era uma criança. Então eu tinha os meus dogmas e eu tinha muito pouco esclarecimento de tudo. Eu tinha muito pouco conhecimento. Embora você se forme achando que você sabe tudo, na verdade você não sabe nada. Eu passei por isso também. Você está para chegar em algum lugar, desde que você trabalhe para isso. Mas, tentando imaginar, eu vou tentar descrever. O mercado é uma coisa de oferta e procura. A oferta com relação à mão de obra desse produto, a ortodontia na minha época, era muito pequena. E a procura era muito alta. Então, nessa época, o mercado ortodôntico era um mercado bom. Hoje, você tem muita oferta de mão de obra para isso. Apesar da alta demanda, tem muita oferta. Exato. Também. A demanda, eu digo que ela aumentou, logicamente, mas a oferta, na minha interpretação, para você fazer aquele famoso custo-benefício, né, e relação oferta-procura, ela aumentou muito mais do que a procura. Tá certo? Atualmente. Então, o que acontece? Você tem muita oferta, eu acho que isso confunde as pessoas, porque é uma coisa muito interessante. As pessoas às vezes acham que se usar aparelho, corrige o dente. E eu vou fazer um paralelo aqui. Para mim, aparelho é uma ferramenta. Por acaso eu vim hoje até aqui com uma outra ferramenta de transporte, que é um carro. Para mim, aparelho e carro é muito parecido. Por quê? Se eu puser um aparelho na boca de alguém, o dente mexe. E o meu carro, se eu soltar o freio de mão, ele também anda. Só que ele anda descontrolado. Na conduta do carro, se você chegar e tiver um bom motorista dentro desse carro, ele vai se deslocar com toda a segurança do mundo e vai permitir você chegar ao destino, de preferência sem multa alguma. E o aparelho é a mesma coisa. Se você tiver um profissional que consegue dominar o recurso dele, vai chegar no destino e, de preferência, sem gerar um custo biológico elevado. Custo biológico é quanto você paga
não economicamente, mas biologicamente pelo procedimento, porque não existe nada que traga só vantagens. Tudo tem um pró e um contra. O ônus e o bônus. O ônus e o bônus, tudo. E aí, você ficou quanto tempo com o velho lá? Eu fiquei com o velho uns 4 anos. 4 anos. Uns 4 anos. Coincidentemente, eu nunca tinha pensado nisso, mas coincidentemente também eu tive um atrito com a secretária dele. Eu tive um atrito com a secretária dele, entre ficar do lado dela e ficar do meu lado. Ele resolveu ficar do lado dela, eu me senti meio desvalorizado e eu resolvi sair. Depois que eu resolvi sair, eu resolvi dar a minha versão da história que aconteceu e que gerou esse atrito. E na hora que eu dei minha versão da história, eu também dei os meus álibis da minha versão. Eu não sei se usei a expressão correta, né? Mas eu dei as testemunhas que estavam a par desta versão. E ele falou, pô, mas se foi isso que aconteceu, por que você não volta atrás? Eu falei assim, Foi uma deixa. Eu falei assim, quer saber do negócio? Vamos manter o nosso relacionamento positivo interpessoal, mas eu acho que eu vou seguir o meu caminho profissional a partir de agora sozinho. E foi o que eu fiz. Eu montei um consultório na casa dos meus pais, que eu já tinha casado nessa época e não estava mais morando lá. E aí eu comecei a atender na casa da minha mãe, do meu pai. E isso ajudou muito, porque se eu não gastava com aluguel, já ajudava eu muito. guardava. E eu acho interessante você fazer um pezinho de meia, né? Sempre. E aí, então, você, se souber administrar, naquela época eu não sabia que eu sabia administrar, mas eu acho que hoje, que você tem muita informação, se você puder chegar e pôr em prática uma quantidade significativa delas, eu acho que você vai ter muito benefício. E quando começa a segunda geração, segunda fase, não existe da parte profissional, existe a sua também, né? Você também tem as suas fases profissionais. Assim, no final das contas, o mercado é assim, nós profissionais, nós, principalmente os que não são... No direito, meu filho fala que são doutrinadores, porque são filosofias que doutrinam. Eu poderia dizer que na ortodontia também, como não é uma ciência exata, deve ter alguma coisa desse tipo. E dentro dos critérios de doutrinação, o mercado ele acaba sendo um pouco guiado pela indústria. Então, o que eu quis dizer é o seguinte: se você pegar o ser humano da época que eu comecei, ou melhor dizendo, 200 anos atrás para hoje, o ser humano é basicamente a mesma coisa. As células de osso são iguais, as transformações e as etapas que elas sofrem são iguais. O que muda é a maneira como você afeta elas. Então, eu costumo brincar. A indústria, ela observa o ciclo de um produto. E esse produto, quando ele é lançado, ele tem valor agregado, ele é utilizado, aí ele é massificado e em algum momento ele começa a perder valor. Na hora que ele começa a perder valor, a indústria começa a não querer mais que isso seja usado, porque ela começa a parar de ganhar e não é interessante para ela. E aí, então ela, como ela se diz, ela descontinua um modelo e cria um novo modelo. E isso é que eu digo de quatro vezes. Então, assim, eu acho que meus primeiros 8 anos eu trabalhei num modelo que era quando você tinha que ser altamente competente para você conseguir lidar com aquilo, porque era você
altamente artesanal. Quando você fala ferro e arame, naquela época era só aparelho fixo, tinha também Não, quando eu digo ferro e arame, não, assim, talvez não foi isso. Analogia, mas o que tinha naquela época de recurso? Basicamente você usava aço inoxidável e era com isso que você tinha que lidar. Entendi. Não tinha mais opção. Mais para frente apareceu um pouquinho de tecnologia e aí começaram a aparecer algumas ligas para você trabalhar. E aí, com o surgimento de algumas ligas, começaram a acontecer outras ideias. Então, antigamente você tinha um aparelho que ele era universal. Aí depois, a segunda etapa, o aparelho começou a se tornar individualizado para dente. Aí, em algum momento da minha vida, eu entendi que uma boca, apesar de ter dentes, ela também tinha as estruturas ósseas de suporte, que são mandíbula e maxila, e que valeria a pena você também trabalhar com isso se houvesse crescimento. Ou, se não houvesse crescimento e houvesse falha do tamanho dessas estruturas, abordagem cirúrgica. Acho que seria isso. Então, essas nuances são basicamente, né, as três que eu vivi. O aparelho universal, depois o individualizado para dente, depois a estrutura em que envolve as bases ósseas, onde os dentes estão, e atualmente esses modelos de alinhadores, que são estruturas plásticas e que dão uma arrumada nos dentes. Como eu tenho uma cultura mais ortodôntica e muito científica, eu ainda acho que as ferramentas antigas, na mão de pessoas que têm experiência, produzem um maravilhoso resultado. Dos aparelhos hoje, desses plásticos, que são transparentes e que são trocados com algum intervalo, você precisa de muita cooperação do seu paciente. Muita. E existem alguns movimentos que são muito difíceis de serem feitos pela estrutura. E aí, então, para você chegar e talvez abrir mão de implementar esse movimento, você às vezes, para chegar e não tentar e falhar, talvez você abra mão deles. E isso me incomoda um pouco às vezes. Então, eu acho que esses aparelhos transparentes de hoje, eles têm sua indicação, assim como outros aparelhos também. Então, eu acho isso. Você tem que ir num profissional sério e que não queira trabalhar só com chave de fenda. Porque se eu tiver uma chave de fenda, tudo que eu ver vai ser parafuso. É interessante eu ter uma chave de fenda, um martelo, uma chave de rosca. Porque aí... Ter recurso, de acordo com a necessidade. Sim. E eu passei por isso quando a gente se conheceu. Sim. Porque eu já tinha feito tratamento com outros dentistas, né? Não tinha resolvido 100%, digamos assim, não estava de acordo com as minhas expectativas. E aí, depois, de acordo com experiências negativas, porque foram negativas, a gente ia falar, poxa, já usei aparelho 200 vezes, 300 vezes, né? Durante muito tempo. 300 vezes você mata qualquer ser humano, hein? E aí você fala, poxa, e aí, o que eu vou fazer? Eu quero resolver isso aqui, né? Anos usando, gastando, né? No final, a gente se conheceu através de uma outra dentista. Você usou os mesmos aparelhos que eu já tinha usado e você conseguiu resolver o que eu estava procurando, né? A gente conseguiu chegar no objetivo que nós estávamos procurando. E é o que você falou, é o mesmo recurso na mão de outro profissional que tem outra capacidade, outra experiência também. Nós não podemos julgar só a capacidade porque existe uma curva de aprendizado, né? Cada pessoa está num momento do aprendizado de tudo. E aí a gente pode perceber então que esses vídeos nossos são muito para quem é empreendedor, tem negócio, a importância da experiência, né, aliada à ciência. A ciência, porque existem coisas que o paciente tem que ter experiência, e no caso do dentista, ele também tem que ter experiência. Às vezes o paciente que não tem essa certa experiência, ele vai pelo caminho mais rápido, mais fácil, mais barato, digamos assim,
E é o que a gente passa em inúmeras situações da nossa vida, não é só em relação a isso também, né? Com relação, eu vou fazer alguns comentários assim da área da saúde com relação à ciência e experiência. Quando você consegue usar as duas coisas, isso tem um nome, que se for odontologia, é odontologia baseado em evidências. Este é o melhor modelo de ciência que se pode aplicar para alguém. É uma ciência altamente embasada. Existem critérios para se conseguir chegar a isso. Eu não vou entrar no mérito de nomenclatura para isso, um negócio chamado meta-análise, essas coisas não vêm ao caso, mas existem trabalhos que conseguem fazer esse tipo de abordagem e dar uma margem de segurança para ações da área de saúde muito elevadas. A questão é se você vai querer encontrar esses trabalhos, se você vai ter competência para filtrá-los no meio de um mundo de informações, tá certo? Isso você precisa ter vontade, e depois que você acessar esse tipo de informação, você vai ter que ter coragem de pôr isso em prática. Porque muitas vezes o seu paciente te pede algumas coisas e ele, na condição de leigo, ele está certo. Eu costumo brincar com o meu paciente. Posso falar aqui? Pode, lógico. Eu costumo brincar com o meu paciente. Meu paciente chega e fala assim: doutor, quanto tempo demora o meu tratamento? Eu respondo: eu não sei quanto tempo vai demorar. Parte do seu tratamento será executado através das suas ações. E você vai acordar todos os dias de maneiras diferentes. Poderá estar mais animado, menos animado, e isso vai refletir na sua impetuosidade ou na sua maneira de agir com o tratamento. Isso varia. Outra coisa que eu também acho, com relação a quanto tempo vai demorar, é que se você chega e você está desanimado e não fazendo a lição de casa, como se costuma dizer, direito, a pergunta que a gente precisa fazer é: nós vamos manter o objetivo do tratamento ou nós vamos simplesmente percorrer um tempo e parar onde a gente chegar depois desse tempo? Isso é uma coisa que eu coloco sempre para o meu paciente. Eu passei por isso com você. Eu acho que você tem que ter um começo e um fim. E isso é um percurso delimitado. Quanto mais ágil você for, mais rapidamente você percorre esse intervalo. E quanto menos ágil você for, mais tempo. Eu coloco junto a isso o tamanho também do serviço. Se você tem uma casa para construir e ela é pequena, provavelmente ela sai mais rápido. Se ela é maior, menos rápido. Mas se ela é pequena e sair rápido e a maior sair rápido, tem o valor de investimento que você tem que colocar. Então, a ortodontia, na minha opinião, é como igual a tudo na vida. E para quem gosta de história, de evolução, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa saída da casa dos pais, estava com um consultório lá, e a evolução para um consultório maior, como é que foi essa transição? Olha, é assim, eu estava lá na casa dos meus pais, eu era casado, minha mulher tinha consultório em outro lugar. Também dentista? Também dentista, minha esposa. Hoje ela atua em uma área que é periodontia, que são problemas relacionados à gengiva, osso e gengiva. E a gente tinha, já que eu era casado com ela é a mulher da minha vida. Tá em rede nacional. Ela é a mulher da minha vida, eu já sabia disso. E nós decidimos montar um consultório juntos. E nós saímos para tentar ver quais seriam as possibilidades. Na época que a gente decidiu fazer isso, a gente tinha uma empresa famosa. Posso falar o nome da empresa? Pode. Ela não existe mais. Então pode. Ela era a Encol, era uma construtora que estava em Campinas. Ela fazia qualquer negócio e eu me lembro que nós fomos ver uma sala comercial e eu achei um pouco puxado e a gente acabou construindo o consultório que a gente tem hoje.
E como eu sou seu ex-cliente, eu sou ainda, né? Você é um grande amigo. Muito obrigado. Agora é mais amigo do que paciente e cliente. Então, é assim, cara, eu acho que a melhor coisa que existe na vida profissional da gente é depois você ter proximidade com a pessoa. Fora da pandemia, nas poucas vezes que eu ia ao shopping, às vezes eu encontrava pacientes que eu havia tratado há 10, 20 anos, e o paciente vinha e me dava um abraço. Isso não tem preço. Não tem preço. Reconhecimento. Isso não tem, é gratidão, e ele sabe que você ajudou ele. E eu acho que isso não tem preço. Há uns 2 anos atrás, eu fiz um curso no Sebrae, e o local onde esse curso estava sendo ministrado era uma entidade de classe odontológica. E no mesmo horário que eu estava no curso do Sebrae, havia um outro curso da área de odontologia sendo dado. E uma menina, aluna desse curso, olhou para mim e falou assim: "Você não é o Dr. Milton?" Eu falei assim: "Sou." Ela falou assim: "Você não está lembrado de mim?" Eu falei assim: não. Ela falou assim: "Eu sou a Aline." Eu falei assim: "Nossa, Aline." Ela falou assim: "Eu tratei com o senhor quando o senhor estava na casa da sua mãe." Nossa Senhora. Aí eu falei assim: "Nossa, na casa da minha mãe? Então nós estamos falando perto de 30 anos atrás." Ela falou assim: "Mais ou menos." Eu tinha 12, 13 anos. Nossa. E ela lembrava de você. E ela lembrou de mim. Aí... Não dá pra esquecer. Não, o tamanho daquele... Mas aí vem a parte mais emocionante. Isso foi o que mais me chocou. Ela falou assim: "Doutor, queria que o senhor soubesse, eu fiz odontologia por sua causa." Poxa vida, olha que Cara, beleza. Eu não sei se a sua câmera pega, mas eu fico arrepiado. Que legal. Pô, você chegar, ter feito um trabalho com alguém, a ponto dessa pessoa se identificar com você, gostar da maneira como você encara aquilo que você faz, a ponto dela desejar repetir. É muito bacana mesmo. Cara, há 2 anos atrás, cara, Tava satisfação total. Não, assim, foi um impacto, assim, descomunal na minha vida. Mas, como eu sei de muitas histórias suas... Né? Você sabe porque a gente bate longos papos. Além de a gente fazer o atendimento. Mas eu sei de um período que você passou na finalização do seu consultório, do prédio onde tem os consultórios. Acho muito legal você contar essa história e emendar com a história de um conhecido seu, que eu vou falar que é mais um anjo, mais uma pessoa, que fez uma pergunta-chave para você no momento de dificuldade que você estava tendo, de caminhos, né? Sabe o que eu estou falando, né? Sim, com certeza. Que eu acho que isso é muito interessante, porque acontece muito em nossas vidas. Quem tem um negócio para administrar, que você tem muito importante, esse tipo de colocações, pessoas que aparecem com as palavras certas, no momento certo, são coisas muito valiosas, e a gente passa por isso muitas vezes. E um dos motivos do podcast é eu poder trazer essas histórias para as pessoas verem. Sim. Porque... bem ou mal, eu sou um case. O que eu estou fazendo com você aqui foi o que eu fiz durante todos os nossos anos de atendimento lá. Sim. A gente trocou muita informação. Eu aprendi muito com você. Obrigado. Eu aprendi a visão da sua geração desse mundo. E você me passou informações que talvez não fossem acessíveis a mim. Talvez, assim, a brincadeira talvez da relação pode ter sido, talvez eu tenha te apresentado alguma visão de experiência para você, e você apresentou para mim uma visão de mundo diferente daquele que eu via. Mundo, uma visão assim mais jovial, mas assim, uma visão ainda mais romântica do mundo, uma visão romântica do mundo do ponto de vista mais jovial. Que na verdade, eu sei por que você colocou isso, porque
Apesar da jovialidade em relação a você, eu estou com 32, eu tenho muita experiência, né? Então isso traz uma outra visão para a gente. Apesar de ter que acompanhar essa velocidade que tem, a experiência é uma coisa que as pessoas não têm ideia do quanto valor ela tem. A experiência é bom quando você está perdido. Quando você está perdido, se você tem experiência, você se acha. Agora, conta do consultório, essa finalização do consultório. Do consultório foi assim, né? A gente, igual essa pandemia, você nunca acha que as coisas vão acontecer. Nossa, nem me fale. E por acaso foi assim, eu construí meu consultório, eu gastei basicamente 2 anos erguendo e finalizando ele. Fazendo pós? Fazendo pós, eu fazia uma pós enquanto eu construía e ainda resolvi arrumar um filho. Então era construção, pós. A quantos quilômetros de casa era sua pós? 530 quilômetros de casa. Não tinha EAD naquela época? Não tinha a distância. Não. E o avião era caro, eu ia de ônibus. Ia de ônibus. E ainda um filho. Então tudo isso. Exato. Então, e era mudança de plano também, plano real? Não, já tinha passado. O plano real. O plano real é 94. Nós estamos falando de 98. Então, em 98 eu finalizei. Meu filho nasceu. Eu finalizei 1 mês depois do nascimento do meu filho a construção da clínica. E eu ainda não tinha finalizado a minha pós porque ela estava programada para acabar depois de 3 anos em 98, mas como o meu filho nasceu, eu tive que adiar escrever o meu trabalho e eu tive que adiar por mais de uma vez. Eu acabei demorando 5 anos para concluir minha pós, porque eu tinha que apresentar meu trabalho. E nesse meio de caminho, aconteceu. Aí pessoas mais maduras devem se lembrar, em 99 nós tivemos uma grande crise mundial. Se eu não estou enganado, começou com um problema na Rússia. E aí então, em 99, nós tivemos uma recessão violenta e eu havia acabado de ter um filho e acabado de terminar uma construção e eu não tinha 1 centavo no bolso. Apesar de ter o imóvel, você tinha essa dificuldade. Mas, só para enganchar esse assunto, você acha que além de tudo isso, foi também uma mudança daquele aumento de oferta do mercado de orto? Que aí começou a aparecer muito mais dentista, os preços começaram a cair. Você acha que teve isso também nesse momento, assim, foi chegando junto, ou você acha que não? Eu até acredito que sim, mas nesse exato momento... Foi mais o impacto da crise? Eu acho que foi mais o impacto da crise. Mas isso que eu falei, você passou também? Essa mudança de conceitos, principalmente quando o Código de Ética da Odontologia permitiu um anúncio. Houve uma... Você passou por essa transição. Não podia fazer anúncio? Não podia fazer anúncio. Poxa. Houve um descompasso muito grande entre o não e o sim, onde uma vez que o não tolhia, na hora que houve o sim... ele... Abriu as porteiras. E aí começou a cair. Aí o que acontece? Anunciava-se coisas medíocres do tipo tratamento ortodôntico de graça. O aparelho aqui é de graça. E as pessoas começaram a achar que existia coisas de graça. E, logicamente, todo o histórico que eu te falei com relação à qualificação do profissional ter competência, isso, como não era citado nesse tipo de divulgação, começou a atrapalhar também o negócio. Mas essa fase foi um pouquinho a seguir. Vamos lá então. E depois dessa crise... A crise de 99, vamos emendar com esse momento aí que começou a ter muita oferta também, isso começou a publicidade. Em 90 e pouco. E aí, você se viu num mercado... 90 e pouco não, 2000. Mas você se viu num mercado diferente do que você estava acostumado. Então, quando foi permitida a propaganda, né? Exato. E aí eu comecei a me questionar se eu deveria chegar e abrir mão de toda a minha qualificação para colocar aparelho de qualquer jeito, ou se eu deveria manter os meus valores e princípios. E isso eu tenho que ser muito
autêntico. Isso me deixou muito perturbado. Você passou um tempo com essa dificuldade. Sim. Em relação a negócio, faturamento você ter começado a cair, Sim. perder paciente, Sim. aquela coisa toda. Exatamente. E a sua experiência é cada vez maior, né? Exatamente. Você é cada vez um profissional melhor. Exato. Né? Então você viu assim, pô... Eu comecei a me sentir um cara que tinha uma loja de vendas de Ferrari na Etiópia, onde as pessoas estavam morrendo de fome. Eu tive um pouco dessa sensação. Durou muito tempo? Então, é assim, hoje eu entendo que isso é mágico, porque quando você sente angústia, é a pior coisa que você pode sentir, e isso foi o que fez a humanidade avançar. A angústia te faz se mexer. Você fica acuado. Então, mas você se mexe. Em algum momento... Você fica acuado, você quer sair daquele negócio. Exatamente. Em algum momento você se mexe. Mesmo que você não saiba para onde ir, você se mexe. E aí então é que as coisas começam a acontecer. Você começou a fazer anúncio também? Não dessa forma, mas você começou a fazer anúncio também? Não, eu até cogitei a possibilidade de fazer anúncio, e eu tentei um anúncio, mas eu achava que não batia com a natureza da proposta que eu tinha. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a conversar com alguns amigos, e um belo dia um amigo perguntou para mim assim, mas quem é seu cliente? Eu falei assim, como assim quem é meu cliente? Ele falou assim, da onde o paciente vem? Como que o paciente é? Da onde ele vem? E eu falei assim, não, geralmente eu sou procurado por um paciente de um dentista. E ele chegou e comentou para mim assim, olha, eu acredito que o dentista seja o seu cliente. E no final das contas eu descobri que é o dentista que teria capacidade de julgar o meu trabalho, e na hora que ele julga de forma técnica. E a partir daí ele poderia comentar com o paciente dele assim, fala assim, olha, eu conheço o trabalho dele, ele tecnicamente tem competência, é isso que você quer? Vai nele. Associadas a algumas características a mais que eu tenho, que é bom humor, essas coisas. Você chega naquele consultório com aquela tabela de basquete, aquele pessoal... Então, a história da tabela de basquete é porque eu como eu disse, eu fui apaixonado pelo esporte. Mas vamos pegar esse gancho que é muito importante. Fale. Você acha que essa pessoa então foi mais um enviado? Sim, ele simplesmente comentou, falou assim, quem é o seu paciente? Quem é o seu cliente? E nesse exato momento eu descobri uma coisa. O mais importante é saber formular perguntas. Se você souber formular perguntas, você vai ter respostas para os seus problemas. Agora, se você não souber formular perguntas, você não vai conseguir. Você vai ter inúmeras respostas que provavelmente não vão te atender. E o que você teve que fazer como superação, então, para pegar os clientes? Então, aí depois que eu comecei a entender quem era meu cliente, que eu não estava disposto de abrir mão da minha qualificação, eu resolvi tentar entender que eu deveria tentar criar um mercado. Porque existe dentro de um segmento inúmeros mercados. Tem gente que quer preço, tem gente que quer qualidade, tem gente que quer um bom atendimento, um bom ambiente, tem gente que quer tudo. Sim. Tem gente que quer, talvez no consultório, no seu caso, desabafar, conversar da vida. Sim. Não é só o tratamento em si, né? Sim. E a gente não pode julgar as pessoas que têm uma procura diferente do que a gente acha que é o melhor para nós, né? Então, no caso de uniforme, acontece muito isso. Tem empresas que o uniforme é um custo. Sim. E a gente tem que entender que o perfil dele, o que ele faz, o uniforme é um custo muito impactante. Tem empresas que o uniforme é um benefício, é marketing, é identidade visual. E que o custo, o preço a se pagar pelo uniforme não vai impactar diretamente no seu negócio, digamos assim. E demora para a gente entender. E aí o desafio fica em qual cliente, onde achar o nosso cliente. E o seu foi superado quando você viu, né, naquele momento, obviamente, que o cliente seu era o dentista. Sim. Né?
Porque nada como uma pessoa que tem como avaliar quesitos técnicos para ela poder te indicar um paciente. Sim. Né? E aí... Porque o paciente dela vai levar em consideração o que ela está falando. Por exemplo, meu caso, Sim. eu já tive experiência com outros profissionais, cheguei para minha dentista, aliás, um beijão, né, para Maria Cibele, minha dentista, doutora. Uma amiga minha. Que foi ela que me apresentou esse cara aí, Mirtão, meu grande amigo também. E eu cheguei para ela um belo dia e falei, não aguento mais, já passei com 2 profissionais, quero resolver agora. Falou, cara, você tem que ir no Milton. Vai lá no Milton, não falo Milton, falo doutor Milton, né? Sim. Eu que falo Milton. Você tem esse... E foi isso que aconteceu, foi que a gente se encontrou. Então, eu estava com uma expectativa de resolver um problema onde eu não via mais problema no tempo que demorasse, eu não via mais problema em que tipo de material ferramenta ia ser utilizada, né? Assim como eu penso que agora eu tenho uma outra experiência que eu tenho um filho agora de 3 anos, eu também já vou cuidar melhor da boca dele mais cedo, porque eu não quero que ele passe o que eu passei. Então eu também mudei a minha visão em relação a isso. E o cliente é a mesma coisa. Dependendo do segmento que você tem, existem as experiências que ele traz e o momento de ele resolver de uma forma ou de outra, né? E aí você deve ter tido que começar a procurar profissionais da área para te ajudar, né? Então, assim... Ajudar né? A trocar informação. Assim, eu procurei me apresentar a profissionais, apresentar o desenho do meu serviço a eles. Teve que superar... Foi um desafio para você? Mudar essa chave? Sim, porque é o seguinte... Você era dentista, teve que começar a fazer propaganda. Então, é assim, eu acho que para você conseguir... E se você olhar na história, eu acho que humildade é o segredo da vida. Você pegar aí os grandes nomes, principalmente os nomes que você pode falar assim, esse eu respeito, você vai ver que ali tem um pouco de humildade. É verdade. Então, para que você consiga fazer as coisas, você vai ter que tentar se tornar humilde. E isso provavelmente vai ter que ser um exercício, porque eu acho que humildade não deve ser uma das naturezas humanas. Eu acho que, principalmente hoje, onde você tem muita mídia, você tem muito ostentação. Tem. E aí você está na contramão da humildade. E eu acho que a ostentação traz inúmeras percepções e, se quiser falar um pouco de vibrações, eu acho que negativas. E eu acho que a humildade faz ao contrário. Ela poderá trazer vibrações positivas. E eu acho que tudo que é positivo, acho que o nome já diz tudo. E você considera que esse foi um dos pontos de transição? Então, eu tive que desenvolver humildade, tá certo? Você lembra que eu fui jogador de basquete, eu tinha muita alta confiança. Você até falou pro velho lá, né? Deixa comigo que eu resolvo isso daí. Exato. Se você parar para pensar, né, a autoconfiança em algum momento ela pode extrapolar e virar arrogância. E você tem que desenvolver humildade. E nesses conceitos de humildade, você, ao tentar se relacionar com profissionais, você vai ter sucesso com alguns e recusa por parte de outros. A maioria recusa, né? Exato. E você tem que tentar ser forte para continuar adiante. E de novo, entrar no esporte. Você pode estar perdendo na partida, e se você tiver disciplina e perseverança, você consegue reverter. Então isso acontece. E a coisa que eu acho que é importante também, na hora que você vai se relacionar, seja com as pessoas ou seja com os profissionais, acho que você tem que ser ético antes de mais nada, né? Eu particularmente, como eu só exerço a ortodontia, eu não me interesso em nenhuma outra atividade que não seja a ortodontia. Então, quando eu tenho pacientes dos meus indicadores profissionais, eu devolvo todos esses pacientes a ele. Lógico. Então, porque às vezes o que eu noto? Eu noto assim, é difícil um profissional conseguir fazer bem feito diversas áreas. É que nem jogador de futebol. Goleiro é goleiro, defesa é defesa, ataque é ataque. Pode acontecer de um defesa fazer gol? Pode. Pode acontecer de um goleiro fazer gol? Faz. Mas isso não é regra. Vou fazer um gancho aqui, uma comparação. Aqui no uniforme é a mesma coisa. As pessoas acham que como a gente é com uma confecção, que a gente tem costureiras, que a gente faz de tudo.
Posso interromper E não você? é assim, não. Pode, lógico. Vou fazer a neurolinguística sua, descruza o braço. De novo? Você sempre observa, né? Mas eu tô aberto a conversas, viu? Você já me conhece já. Eu engano você. Eu te engano, viu? Mas as pessoas, talvez é por causa do assunto que eu estava falando, que Sim. me irrita um pouco isso daí. Para ser bem sincero, as pessoas acham que por ter costureira, a gente pode fazer de tudo. Que é uma pastelaria. No bom sentido, a pastelaria faz pastéis de vários sabores. Ela não faz uma torta, entendeu? Aqui é a mesma coisa, entendeu? Então, a gente tem uma certa especialidade em alguns produtos, faz muito bem feito, mas a gente não consegue fazer todos os tipos de produto. E quando o cliente percebe isso, ele é melhor atendido. Você acha que para mim não era melhor que você fizesse tudo o que eu precisava na minha boca? Lógico que é. Já faz o aparelho, já faz a limpeza, já tira a... É lógico. Já faz a... Você é dentista, você se formou em dentista, mas não é assim que funciona. E na confecção também. Sim. Isso tem a ver com segmentos de mercado, né? Mercado de conveniência, mercado de preço, mercado de qualidade. E também nesse turning point, aí vamos falar umas palavras bonitas aqui no nosso, né? Uma coisa diferenciada. Cuidado que você pode me confundir, mas tudo bem, vai lá. Você falou do basquete, eu vou falar do futebol. Quando você está perdendo de 3-0, não existe um gol que vale 4. Você tem que fazer 1, 2, 3. Então é um processo. Sim. E isso é bom as pessoas entenderem que às vezes elas esquecem que as coisas não mudam rapidamente. Não é assim. Não é assim, né? Aí você passou por esse momento e digamos que nesse quesito você entendeu qual era o seu caminho. Sim. Eu acho que a gente aprende o caminho. Assim, você tem que desenhar o seu caminho, na minha opinião, a lápis. Porque se você precisar corrigir algum ponto, é mais fácil de apagar. Mas você tem que procurar isso. Eu acho que você deve planejar, você deve esboçar ele, para que você tenha uma referência, principalmente de onde você quer chegar. E eu acho que vale a pena ser a lápis. E hoje em dia você continua exercendo essa função de conversar com profissionais, se apresentar? Vamos entender o que você chama de hoje em dia. Se você usar o ano de 2020 por causa da pandemia, não fez nada. Atualmente, digamos então, assim. Né? É assim. Na medida do possível, eu faço isso. É fundamental você tentar ver como você vai querer abordar os profissionais, porque você pode abordar um profissional cujo paciente dele, sem querer, bateu no seu consultório e ele teve a oportunidade de conhecer o teu trabalho. É verdade. Essa é uma maneira. Outra de você chegar e encontrar ele num congresso e alguém na rodinha de amigos apresentá-lo. A outra é você chegar, ser cara de pau e ir lá e falar assim, olha, eu estava escutando você conversar com fulano e você faz determinada área, eu faço essa, talvez poderemos nos tornar parceiros. Mas eu acho que o fundamental é a ética. Você deve chegar, ser ético com as suas relações profissionais, com as suas relações de parceria, com seus pacientes, com todo mundo, com seus amigos, seus familiares. Assim, eu gosto muito de coisa antiga, cara. Ditados antigos são muito válidos. São eternos, eu também uso bastante. Eu acho que essas coisas, elas são os pilares de tudo. Quando você tem dúvida, consulta esses jargões antigos que eles vão te direcionar. E existe também o desafio dessas novas metodologias que aparecem, né? Os aparelhos invisíveis, Sim. né? Num determinado momento aparece um de cerâmica, aparelho fixo de cerâmica para quem é leigo, né? Colorido, Sim. Aquela coisa toda. E aí você que já tem muito tempo de formação, você encara essas novas ferramentas de forma positiva, de acordo com a necessidade e a situação. É assim, eu acho que... Porque eu sei que você analisa tudo que aparece, estuda... Sim, é assim. E você... Eu acho que a pandemia deu para mostrar algumas coisas. Primeira coisa que acontece quando algo aparece é você fazer a fase de negação, né? Então, aparece uma novidade e você pode reagir na forma de negação. Tem alguns afoitos que vão lá e se submetem àquilo e esses
poderão ou não meter os pés pelas mãos. Mas eu acho legal isso porque você tem a capacidade de aprender com eles. Uhum. Se eles acertarem, você aprende com acerto. Se eles errarem, você aprende com erro. E aí, então, você consegue ir assimilando essas novidades. Eu, particularmente, toda vez que chega uma novidade, eu me informo dela. Depois que eu me informo dela, eu acompanho ela por um tempo para ver se não é um modismo, porque modismo é complicado. Se você chegar e olhar no tempo, pessoas com 60 anos hoje tiveram um modismo lá para trás, há 60 anos atrás, que foi uma medicação em que gerava pessoas com defeitos nos braços. Eu esqueci o nome do remédio. Talidomida. Foi uma droga que era dada na gravidez para as mulheres como se fosse um suplemento vitamínico. Nossa Senhora. E dava esse efeito e colateral. Aí houve uma geração talidomida de pessoas com braços pequenos e essa geração tem hoje 60 anos de idade. Mas eu vou... Então, voltando... Toda vez, então, eu me interajo da situação, eu acompanho para saber se não é modismo. Se depois de algum tempo não for modismo e o negócio for bom, eu vou entender para que ele é bom. Porque aquilo não existe nada que é bom para tudo. A única coisa que eu acho que é bom para tudo é água benta, que em excesso não faz mal. Faz bem. Exato. O resto... existe indicação. Mas eu vou deixar uma mensagem aqui como paciente, como cliente, como uma pessoa que é fora do ramo. Vou deixar uma mensagem em relação a você. Pode ser crítica, porque não, eu sempre imagina. Não, eu acho que críticas, se você souber... É assim, um dia eu assisti uma palestra do Karnal que ele fala assim, se o cara te disser a verdade, é verdade. Não, mas eu já consertei. Eu já consertei você bastante já. Já consertei bastante já. Não, você agregou muita coisa. Não, mas eu vou falar assim, como eu falei, como paciente, como cliente. Quando a gente vai conhecer um profissional como você, tem que estar com cabeça aberta, que o que a gente quer às vezes não é o ideal. Acho que não adianta ir lá, eu vou usar aparelho fixo, eu vou usar... Não. Depende da circunstância. Posso fazer um adendo? Pode. Mas eu falei, deixei meu recado já. Sim. Mas eu estou errado. Vou fazer um adendo exatamente em cima do seu recado. É assim, dente torto, por incrível que pareça, tem Código Internacional de Doença. Olha só, as doenças, na hora que elas são estudadas, elas são agrupadas e elas têm nomenclatura e têm codificação. Então, existe um negócio que chama Código Internacional de Doenças, e esse código nada mais é do que um conjunto de letras e números que especificam um determinado problema. Dentes tortos têm Código Internacional de Doença. Se dente torto apresenta Código Internacional de Doença, o nome doença está aí. Qualquer abordagem para desentortar dente é um tratamento de saúde. Se for um tratamento de saúde, a gente poderia fazer uma analogia de que para você tratar uma doença, você usa um remédio. Então, para mim, aparelhos são remédios. E como remédio é uma ferramenta, ele tem que ser corretamente utilizado. Dosagem correta, forma correta. Porque também é aquele negócio. A dose transforma o veneno em remédio e o remédio em veneno. É verdade. O que diferencia um remédio de uma droga. Então, o que eu penso? Se o público leigo souber que dente torto é enquadrado pela área da saúde, já que é um pedaço do seu corpo, como doença, ele poderia chegar ao profissional da área de saúde e falar assim, doutor, eu gostaria de corrigir o meu dente. O que seria adequado? Assim como você vai com uma queixa no médico e ele fala assim, olha, você vai tomar esta injeção. Você não chega num médico e fala assim, doutor, eu queria uma pílula
listrada de verde e vermelho com formato quadrado. Entendi. Você falou do dente torto como uma doença. Sim, ele é. Mas para muitas pessoas, dente torto é feio. Então, é isso que incomoda. Então, como você poderia indicar como fator principal arrumar o dente para fator físico, fisiológico, né? Endireitar, arrumar, não sei como é que é o certo falar. E aí você encara a estética como um benefício? Como você acha que o paciente deve encarar? É o conjunto da obra? Então, eu acho hoje... assim, eu de novo eu vou brincar das expressões antigas. Eu acho que o que é combinado não é caro. Então é assim, se você chegar e apresentar para o paciente que a boca dele é uma relação funcional, harmônica e, na nossa sociedade hoje, estética, você deve citar individualmente esses aspectos. Então, você deve citar função, você deve citar harmonia, equilíbrio, e você deve citar estética. Se você considerar que a odontologia é da área de saúde, eu acho que, principalmente, a abordagem tem que ser funcional, por motivo de saúde. A partir daí, você carrega na estética e no equilíbrio. Agora, forma e função sempre andaram juntos. Então, se você chegar e der uma boa função, você presenteia o paciente com estética. Agora, se o paciente falar para mim assim, que ele quer só estética sem função, eu acho que tem que ficar muito claro que ele tem ciência de que ele não tem uma boa função e de que ele está mascarando o problema simplesmente através da estética. E que mais cedo ou mais tarde, isso, o organismo dele, irá cobrar dele. Se isso ficar claro e muito bem acertado, o que é caro, o que é combinado não sai caro. Então... Porque tem gente, assim, tem pessoas que topam morar numa casa com o tijolo à vista, não precisa fazer reboque, passar massa corrida e nem tinta. Tem casos de paciente que a estética pode, de uma forma que está combinada, tudo bem, mas tem casos de paciente que a estética, se for a busca da estética, pode atrapalhar. Uma coisa é você não ter a estética, você resolver a funcionalidade, mas que a estética pode atrapalhar a funcionalidade, existe isso? Olha, eu vou falar para você assim, existe tudo. Eu acho que o que se deve pensar é assim, eu acho que estética é algo abstrato e que ela é interpretada de maneira pessoal. O que é bonito para um, para o outro não é. Então, cada um encara de uma forma. Exato. Né? Então, tem que se tentar, vamos dizer assim, tangibilizar estética, tornar ela, vamos dizer, palpável, para que todo mundo fale a mesma língua. E aí ver se aquilo que se almeja não traz prejuízo. Entendi. Então é assim, eu ouço e vejo estética a qualquer custo. Existe custo econômico, mas existe custo biológico. Também. Eu vejo, por exemplo, coisas como silicone industrial sendo aplicado, né? em seio. Então, tem umas coisas que, sei lá, a qualquer custo eu acho que não, né? Acho que isso aí é questão de valor ético, moral e, sei lá, isso deveria ser descartado. Mas, por exemplo, eu adoro estética, eu almejo sempre que a boca dos meus pacientes fique linda, porque isso é uma vitrine e uma propaganda minha. Mas, ao mesmo tempo, quando esse paciente concorda e deseja a função, ela fica linda
por 10, 20, 30, 40 anos. Sem contar o impacto que traz no resto da vida do paciente. Quando ele se sente melhor, ele se sente mais... com um sorriso mais bonito, ele acaba mudando o cabelo, acaba fazendo outras coisas. Impacta de forma positiva para outras coisas também na vida do paciente. Porque, bem ou mal, se você apresentar melhora de estética para alguém, a autoestima sobe. E aí você entra com essa deixa que você acabou de colocar. Nós estamos nesse momento gravando na transição para a fase verde, se eu não me engano, aqui no estado de São Paulo, né? Já começou. Campinas. Como é que está essa volta ao consultório, mudança de protocolo? O que você pode dizer? O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Eu vou falar o que eu acho que vai acontecer daqui para frente. E o que já aconteceu agora? Em tudo. Eu acho que nós teremos marcas semelhantes àquelas que aconteceram em pós-guerras mundiais. Gerações ficaram impactadas emocionalmente e carregaram hábitos criados durante a guerra para o resto de sua vida. E eu acho que essa pandemia fará isso com muitas pessoas. Eu acredito que muitos protocolos que foram criados a título de prevenção, nos momentos de atendimento de pessoas. Quando eu menciono isso, eu estou falando odontológico. Eu acho que eles vão se estabelecer. Eu, particularmente, não somente nos protocolos que tivemos que adotar para atender, na minha vida pessoal, como Milton, eu vou incluir. A próxima vez que eu for viajar, eu pretendo viajar de máscara. Entendi. Eu acho que isso poderá trazer de forma positiva inúmeros benefícios para você. Eu acho que coisas que você não tinha como hábito de usar e foi imposto, né? Se uma coisa é hábito, talvez você adquira hábitos ou por distração ou por conveniência, mas por imposição eu vejo com um pouco mais de dificuldade. Mas eu acredito que alguns novos hábitos, eles deverão perdurar. Eu acredito que a gente vai ter reflexo dessa pandemia tranquilamente por uns 20 anos. Eu também acho, vai mudar muita coisa. Eu acho que muita coisa não vai ser exatamente... Mesmo com vacina, sem vacina, vai ter. As marcas emocionais da pandemia, elas vão demorar muito para serem eliminadas. Existe um receio ainda, nesse momento que a gente está gravando, existe um receio. As pessoas estão cada vez um pouco mais acostumadas, mas acostumadas de forma positiva a manter os hábitos saudáveis. O nosso álcool gel está aí do lado, né? Na verdade é nem gel, né? Spray. Quando você me convidou aqui, eu fiz inúmeras restrições para você, falei que eu não queria ficar muito próximo de você, concordei que o ambiente fosse arejado, essas coisas. Que são protocolos que vai ficar para muito tempo. Eu acho que as pessoas desconhecem muita coisa e muita coisa foi imposta ou apresentada de maneira assim muito rápida. E eu tenho visto que as pessoas começaram a aceitar um pouco mais agora em troca de um pouquinho de liberdade. Então, antigamente eu via menos pessoas na rua e, consequentemente, menos pessoas ainda usando máscara. Hoje eu vejo mais pessoas na rua, mas eu vejo um número maior, percentualmente falando, de pessoas usando máscara. Então, acho que algumas coisinhas vão mudar e vão melhorar. Vão para melhor. Queria agradecer você ter vindo aqui. Eu que queria agradecer. Você não só me proporcionou um momento diferente na minha vida, provavelmente é o primeiro momento em que eu participo de um podcast. Eu poucas vezes olhei para a câmera, eu acabei olhando muito mais para você. Era o objetivo, era esse. O bate-papo era com você. Fui muito bem recebido aqui, eu queria te agradecer. Eu tenho uma empatia muito grande por você. Você, até brinco que, né? Você é o meu filho mais velho. Eu graças a Deus, tenho muitos pais. Eu quero dar parabéns à sua mãe aí pelo trabalho que ela fez com você. Obrigado.
porque isso é muito bacana. Eu acho que não existe satisfação maior para um pai, para uma mãe, do que o resultado, né, cara? É que nem árvore e fruto, né, meu? Se você consegue dar bom fruto, parabéns aí, viu, Cristina? Muito obrigada. Parabéns. Obrigado. Você criou uma criatura equilibrada, com bom coração. Eu acho isso muito bacana. Eu acho que a humanidade carece disso. E isso é importante. Obrigado. Então, parabéns. Obrigado. Parabéns a você, principalmente, mãe. Porque, né? É resultado, né? E fico muito feliz pela nossa amizade. Sim. Você também agregou muito na minha vida, não só no tratamento. Sim. Me ajudou também a ser um bom pai, né? Me ajudou muito quando minha esposa ficou grávida, deu vários conselhos bons. Assim, eu não sei se eu dei bons conselhos, eu disse o que eu achava. Não, mas deu sim. A gente escuta muita coisa e acho que o que você falou foi as coisas mais legais. Tenho um perfil de cuidado com meu filho muito parecido com o que você teve com o seu, então isso me ajudou bastante. Eu curti muito essa fase inicial. Saiba, o seu filho será aquilo que você investir nele. Não vai ser outra coisa. É verdade. E falando em filhos, eu queria também deixar um recado para quem tem interesse no trabalho do Milton. Vou falar como uma pessoa de fora. Eu sei que não tem restrição nenhuma em relação ao tipo de paciente, mas eu sei que você faz um trabalho muito bom com crianças. É uma consequência. Vou fazer uma propagandazinha. Pode fazer, vou fazer uma propagandazinha pode minha. fazer. Se a pessoa tiver dente e a pessoa tiver osso circundando a raiz do dente, eu trato. A gente sabe que não tem restrições. Eu consigo fazer tratamento em pessoas a partir de 6 meses, ainda sem dente, através de orientação e não através de aparelho, porque uma criança com 6 meses não vai usar nada, mas você pode orientar para que hábitos nocivos não se instalem ou sejam removidos ou substituídos. E você consegue, entendendo através disso, adotar inúmeros protocolos de intervenção preventiva, um pouco mais impactante, a título de interceptar o problema e corrigir. E independente da faixa etária. O paciente mais maduro que eu já tive, aproximadamente 70 anos. Teve uma boca saudável, que permitiu a intervenção, e isso é muito tranquilo. A única diferença das intervenções precoces em pessoas mais novas para pessoas mais velhas é que o ritmo da célula das pessoas mais velhas é mais lento. Então, os tratamentos também são mais lentos, portanto, demorados. Mas fica também aqui o lembrete que... Deixa que eu faça propaganda, fica tranquilo. Deixa comigo. A bola tá comigo. Maravilha. Aqui é marketing. Puro maior que eu tô fazendo aqui, ó. Lá no Milton tem muitos filhos de dentistas que ele trata. Então imagine para o dentista deixar o filho lá com ele. Então, só esse recado que eu queria dar: para meio entendedor, minha palavra basta. Não, para um bom entendedor, minha palavra basta. Sim. E como eu falei, não tem nenhuma restrição. Indico de olhos fechados, meu filho vai lá com ele. Você tem que aguentar mais uns 17 anos aí, cara. Vamos torcer. Não, meu filho você tem que cuidar dele, temos que cuidar dele, exatamente. Eu pago uns vinhos para você a mais ali. Não, tranquilo. Tá bom? É isso aí, pessoal. Mais uma vez, os contatos do Milton vão estar aí na nossa descrição. Obrigado por acompanhar a gente. Espero que está agregando alguma coisa para vocês. Tem muita gente interessante que vai vir aqui, uma por semana. E é isso aí, produção. Obrigado, viu? Valeu a pena. Quer falar mais uma coisa, Mirtão? Não, acho que eu falei muito. Agradeço. Tá vendo? A produção está elogiando. Eu agradeço aqui a cordialidade de vocês, né? A oportunidade de participar de uma coisa que não é parte da minha geração, né? É uma novidade para mim. Para mim também é uma novidade. Também estou rompendo barreiras aqui e encarando esses desafios, faz parte da nossa vida, isso não teria graça. Sim.
E tenho certeza que um dia você vai voltar aqui. Não, se o projeto continuar... Agora que eu descobri o endereço, eu vou voltar. Também pode ser fora do programa, mas para o programa, poxa. Não só para o programa, mas até como comprador dos seus produtos. Pô. Eu não sou um grande usuário o meu negócio, ele é pequeno, mas uma coisa ou outra. Não, uma fatia considerável dos nossos clientes são consultórios e redes de consultórios também. Existem as redes, né? Sim. Que tem as franquias, Sim. que tem uma molde. E a gente uniformiza muito bem a recepção, o administrativo, um pouco da manutenção. Esse ano vai ser relançado um jaleco também muito interessante, muito bem feito. E a gente tem bastante know-how para atender quem tem esse interesse. No site tem tudo aí para vocês verem. O objetivo do nosso podcast é bater esse papo. Espero ter atendido bastante os novos estudantes aí de odonto, quem está começando no ramo, que o Milton tenha ajudado. Porque, gente, independente de qualquer coisa, experiência, não importa a fase da vida que nós estamos passando, é muito importante. E o Milton trouxe bastante coisa legal para a gente hoje. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Boa noite, gente. Muito obrigado. Viu? Valeu.